1 Coríntios, capítulo 4. Boa noite, Ana Carolina. A paz do Senhor Jesus. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida. Que o Senhor esteja sobre sua vida. Ana Carolina, moça abençoada. Graças a Deus, né, Aninha? Tamo junto aí, Aninha. Nós estamos no tema. Nós estamos no tema as marcas do ministro na igreja. As marcas do ministro na igreja. Tá? Esse é o nosso tema, é o tema da carta de 1 Coríntios, capítulo 4. Amém? Tá. Nós, dentro desse tema, nós estamos falando sobre 3 figuras para descrever o ministro cristão. Então, nesse capítulo 4, Paulo usa 3 figuras para identificar o obreiro, o ministro cristão. E nós já falamos 2, e agora estamos na 3ª. A primeira que nós falamos é: o obreiro é um mordomo que vive em fidelidade. O obreiro é um mordomo que vive em fidelidade. O segundo é um espetáculo ao mundo que revela humildade. Tá? O obreiro é descrito como um espetáculo ao mundo, tá? Que revela humildade. E agora nós estamos no 3º, que é um pai que demonstra amabilidade. Um pai cheio de amor. Amém? Um pai espiritual. Tá? Tá bom? Então, o que é um pai espiritual? Foi a pergunta que eu deixei ontem e que nós vamos responder a partir de agora. Tá certo? Tem 4 tópicos que vão responder o que é um pai espiritual. Tá bom? O primeiro tópico é do versículo 14 e versículo 15 de 1 Coríntios, capítulo 4. Então já vai abrindo a Bíblia aí. 1 Coríntios 4, versículo 14 e versículo 15. Versículo 14 e versículo 15. Tá certo? Já vamos ler 1 Coríntios 4, do 14 ao 15, que diz assim: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. Amém? Eu gerei vocês. Vocês foram gerados no meu útero espiritual. É o que Paulo está dizendo, né? Então, Paulo agora vai mostrar para eles que mesmo que ele tenha sido duro, amém? Na verdade, a dureza dele era para ensiná-los, amém? Discipliná-los, arrancá-los do erro. Porque ele, como pai, ele tinha essa responsabilidade de ensinar a igreja de Corinto. E agora ele vai mostrar o amor de pai. Amém? Agora vai trazer o carinho de um pai. Agora ele vai tratar de uma outra maneira os seus filhos ali da igreja de Corinto. Tá certo? Olha, amados, eu estudando essa passagem aqui, estudando aqui os comentários, eu confesso que eu aprendi muito com esses comentários. Boa noite, Henrique, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um pai espiritual? Em primeiro lugar, o pai é aquele que gera os filhos. E no caso aqui, Paulo gerou os filhos pelo Evangelho.
Amém? Tá? Foi pelo o Evangelho. Amado, um filho espiritual, uma pessoa nasce de novo, um cristão nasce de novo, quando ele recebe a palavra, amém? Tá? E a palavra, junto com o Espírito Santo, gera vida espiritual na vida da pessoa. Então, a gente recebe a nova natureza, recebe a nova vida. Nós somos transformados em filhos de Deus quando recebemos a palavra, aceitamos a palavra e o Espírito Santo vem e consolida, amém, a vida de Deus dentro de nós. Então, a partir dali, nós começamos a viver uma nova vida. E aí que nós chamamos de nascidos de novo. Tá? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês nasceram de novo pelo Evangelho que eu trouxe a vocês. Eu preguei o Evangelho a vocês, tá? E foi uma parceria, foi um trabalho, amém? Foi eu, a palavra e o Espírito Santo que gerou vocês, amém? E vocês agora são meus filhos, tá? Vocês são meus filhos. Vamos lá. Paulo fala do pai espiritual. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Aqui tem uma palavra chamada preceptor, né? O que é um preceptor? Nós vamos aprender aqui o que é um preceptor, tá certo? E vai ficar muito claro para nós o que é um preceptor, tá? A palavra preceptor aqui, no grego, é paidagogos, paidagogos. Por que eu gosto de destacar o grego? Por que eu gosto de pegar a palavra no grego e pegar aquilo que o teólogo está ensinando aqui no comentário? E quando eu passo para vocês, eu gosto que vocês escutem falar, por quê? Porque o grego, ele foi escrito, ou seja, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, tá? Então, quando a palavra ela é passada para o português, às vezes, uma palavra grega no português tem vários sentidos, amém? E quando a gente transfere ela e pega os sentidos daquela palavra grego, aquela palavra grega que foi falada ali, que foi destacada ali, amém? E a gente pega os sentidos dela no português, fica muito mais claro o que o apóstolo está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer, amém? Tá? Então, quando você pega no original, que é o grego, e você veja o que significa aquilo no português, amém? Às vezes, a pessoa que escreveu a Bíblia, né, que passou do grego para o português, transcreveu do grego para o português, às vezes usou uma palavra em português, amém? Que às vezes fica difícil a interpretação. Aí quando você coloca outras do lado, que tem o mesmo significado, amém? Fica muito mais claro o que é que Deus está querendo dizer com a gente ali. Por isso que eu gosto de colocar a palavra grega, porque apesar que eu não sei falar muito bem o grego, e aí eu aportuguesizo, né? Aí eu dou uma aportuguesada no grego, né? Eu falo o grego meio aportuguesado, apenas para que vocês entendam que existe outro significado ali dentro, para a gente poder entender, amém? Ampliar um pouco mais, trazer um pouco mais de luz para a interpretação daquilo que o autor da carta está escrevendo. É por isso que eu faço questão de falar a palavra grega, mesmo que ela saia meia aportuguesada, né? Tá? Mas é mais para que vocês entendam e ampliem a visão. Então, a palavra preceptor aqui é paidagogos, no grego é paidagogos, tá? Olha o que significa essa palavra. É o escravo que tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola. Amém? Tá? Então, o preceptor, tá? O preceptor é o mesmo sentido no grego para
aquele que é aquele que tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola. Tá? Ele não era o professor, mas aquele que levava o filho à escola e deixava aos pés do mestre. Amém? Como se fosse um funcionário teu, tá? Que você deixa ali, uma babá, alguém que você deixa ali para cuidar do teu filho durante o dia, e quando chega o horário da escola, amém? Essa pessoa vai levar o teu filho na escola no horário escolar que você não está. Amém? Tá? Esse é o preceptor. É aquele que tem a responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola. Tá? Ele não era o professor, mas aquele que levava o filho à escola e o deixava aos pés do mestre. Estou repetindo para ficar bem claro. E Paulo diz: vocês podem ter muitos que levam instrução até vocês, ou levam vocês à instrução. Porém, vocês só têm um Pai. Amém? Pode ter passado pela vida de vocês muitos pastores, muitos ensinadores, muitos professores de escola dominical, pessoas que deram estudo para vocês. Amém? Pode ter passado um bocado de gente pela vida de vocês. Mas pai espiritual é só um. Pai espiritual é só um. É aquele que te gerou. É aquele que te gerou. É aquele que formou você. Amém? Esse é o teu pai espiritual. Tá? Você pode se mudar, você pode ir para outro país, amém? Mas aquela pessoa sempre será o teu pai espiritual. Porque foi ela que te gerou, foi ela que pregou o evangelho para você, foi ela que te discipulou, amém? Tá? Então isso é importante você entender. E era isso que Paulo se sentia, porque foi ele que pregou o evangelho para a igreja de Corinto, foi ele que discipulou, amém? Ele discipulou a igreja de Corinto, ele pregou a palavra para a igreja de Corinto, então ele se sentia pai espiritual daquela igreja. Pode ter passado Apolo, pode ter passado Pedro por ali, amém? Mas ele era o pai, ele era o pai. O pai, na verdade, era ele. Ele que era o pai espiritual. Amém? Vou fazer uma pergunta para você, né? Você pode responder: quem é o teu pai espiritual? Quem é o teu pai espiritual? Amém? Eu posso ser até teu pastor, mas de repente eu não sou o teu pai espiritual. Não foi eu que gerei você. Você não ouviu o evangelho pela primeira vez através de mim. Amém? Tá? Eu posso estar até te adotando, né? Eu te adotei, amém? Mas não te gerei, tá? Trato você como filho, mas um filho adotado. Mas alguém te gerou, tá? Alguém te gerou, tá certo? Vamos lá. Aí o autor continua, né? O comentário. A minha relação com vocês é estreita, sentimental, familiar e íntima, tá? Ele está falando o que Paulo pensa, tá? O que Paulo pensa, tá certo? Eu sou mais do que mestre, sou mais do que ensinador para vocês. Eu não sou um simples ensinador, um simples mestre, porque a minha relação com vocês é uma relação de pai, amém? Tá? É uma relação de pai, é uma relação, sabe, de alguém, sabe, que tem sentimento em relação a vocês, tá? A minha relação com vocês é estreita, é sentimental, é familiar, é íntima, é relação de pai para filho, tá? É o que o autor está falando, do que Paulo pensa quando ele se expressa dessa maneira aqui, tá? Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, amém? Você pode ter um monte de gente que passou pela tua vida, que te ensinou, que levou você para a igreja, que levou você até para ser ensinado e tal, amém? Mas você só tem um pai, tá? Então a minha relação com vocês é muito maior, amém? É de estreita, é uma relação estreita, sentimental,
familiar e íntima. É uma relação de coração e de alma. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês. Amém? Paulo agora está jogando claro com eles. Amém? Vocês estão aí reclamando de mim, murmurando de mim, falando mal de mim e tudo mais, aceitando o que os falsos profetas falam para vocês, mas vocês têm que entender que foi eu que gerei vocês. Eu sou o pai espiritual de vocês. Tá? Em segundo lugar, o que é o pai? O pai é aquele que é o exemplo para os filhos. 1 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Eu vou ler aqui na linguagem 8, linguagem de hoje, o versículo 16 e 17. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida, que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensino em todas as igrejas. Amém? Ele está dizendo que vai enviar Timóteo para fazer eles lembrarem da vida que Paulo vive. Amém? Porque parece que eles esqueceram, né? Os ensinos de Paulo. Então vamos lá. Tá. Veja o que Paulo diz. Opa, pulei. A palavra imitadores, tá? No grego é mimitai. Mimitai é a palavra imitadores. Tá? De onde vem a palavra mimetismo? Mímica. Tá? Ou seja, você ensina o filho não apenas por aquilo que você diz, mas sobretudo por aquilo que você faz. Olha, eu vou repetir várias vezes isso aqui, amém? Porque eu achei tão importante isso aqui, tá? Essa palavra imitadores no grego é mimitai. De onde vem a palavra mimetismo, mímica? Ou seja, você ensina o filho não apenas pelaquilo que você diz, mas sobretudo por aquilo que você faz. Amém? O teu filho está prestando muita atenção nos teus atos, nas tuas atitudes. Amém? Então não adianta você ensinar com a boca e com o corpo fazer outra coisa. Tá? O que você ensina com a boca, você tem que colocar em prática no teu corpo, na tua vida, no teu dia a dia. Entendeu? Teu filho está de olho no teu comportamento, na tua forma de agir. Então, às vezes, você está ensinando, só teoria. E quando teu filho olha para você, na prática, ele não vê nada do que você ensinou. Então, aquilo que você ensinou na teoria para ele aquilo não é nada. Amém? Porque ele não vê na prática, na tua vida, o que você está ensinando. Na prática, você é uma pessoa totalmente ao contrário. Tá? Então, você ensina o teu filho, amém? Com a teoria, com falar, você fala bastante, amém? Mas na prática, você desensina o teu filho. Na prática, você simplesmente anula o que você falou, porque você não faz o que você falou, tá? Então, Paulo está dizendo, olha, sejam meus imitadores, amém? O que eu falo para vocês, eu vivo. Então, olha para a minha vida, que vocês vão ver que os meus ensinos correspondem com o meu viver, com o meu comportamento, com a minha forma de viver, tá? Vamos lá. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina, amém? Tá? Primeiro ensinar na prática, com o teu comportamento. Se o teu comportamento não condiz à tua doutrina, ao que você ensina, você é hipócrita. Por teu filho, você está vivendo uma hipocrisia. Porque você
você vive uma coisa e ensina outra. E ele está de olho no que você fala. Amém? Ele está de olho no que você faz, no que você pratica. Tá? Você pode ter certeza que o teu filho será o teu espelho. Amém? Ele está prestando atenção em você. Tá? Desde criança ele presta atenção em você. Tá? Desde criança. Então vamos lá. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Certo teólogo, Albert Schweitzer, um grande pensador alemão, declara que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Vou repetir. Schweitzer, um grande pensador alemão, declara que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Aleluia. Mostra pela vida o que você ensina, né? Mostra pela vida. Tá entendendo? O teu comportamento vai ensinar mais do que um comportamento teu vale por 1000 palavras. Essa que é a verdade. Tá certo? Paulo podia ser exemplo para os seus filhos. E os seus filhos podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 está lá. Vamos confirmar? 1 Coríntios 11, 1. Aleluia. Aqui, ó. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Aleluia e glória a Deus. Deu para entender? Amém? Tá? Então eu vou destacar aqui o seguinte, tá? Amém? Você ensina, tá? Melhor o teu filho pelo teu exemplo do que pelas tuas palavras. Tá bom? Amém? O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, tá bom? Mas a única forma eficaz. Você quer uma forma eficaz de ensinar? Dá o exemplo. Amém? Dá o exemplo. Tá? É a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa que na prática você ensina uma profissão. Quando você ensina uma profissão para alguém, se você mostrar, amém, na hora ali como fazer, a pessoa vai aprendendo. Tá entendendo? Vai aprendendo. Muito do que eu aprendi a dirigir foi vendo os outros dirigindo. Né? O presbítero Rogério está compartilhando o seguinte: nós somos o espelho para nossos filhos, em tudo. Na vida cristã também somos espelhos pelo nosso comportamento para a sociedade. Amém? Tá? Exatamente. E para me ser para a sociedade, Rogério, primeiro eu preciso ser exemplo na minha casa, né? Então, na minha casa familiar, minha família física, humana, né? Minha esposa, minha filha, e a minha família espiritual, que é a igreja, e depois do trabalho, onde eu convivo, onde eu ando, as pessoas têm que ver em mim realmente um comportamento de alguém que é cristão. Amém? Tá? Então, não adianta eu falar uma coisa e não viver aquilo que eu falo. Né? Então, eu vou estar negando aquilo que eu ensino. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque a gente às vezes sai reprovado. Amém? Porque ensinamos algo que não vivemos. E aí saímos o quê? Reprovados. Tá bom? Vamos lá. O que é um pai? Terceiro lugar. O que é o pai? Terceiro lugar. Tá? Então, primeiro nós já respondemos, né? Primeiro nós já respondemos o que é um pai. O primeiro é o quê? Um pai é o quê? O pai é aquele que gera os filhos pelo evangelho. Pai é o que gera, né? Pai é o que gera. Segundo, o pai é aquele que é um exemplo para os filhos. Né? É um exemplo para os filhos. Esse é o pai.
Amém? E o terceiro? O terceiro, vamos lá para o terceiro agora? Vamos lá. 1 Coríntios 4, vai do 18 até o 21, tá? O pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. O pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. 1 Coríntios 4, 18 até o 21. Vamos lá, né? Vamos ver aqui do 18 até o 21. 18. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos que eu não iria visitá-los. 19. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Amém? Porque eles falam muito. Eu quero ver eles fazer na minha frente. Né? Tá? Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Irmão, essa expressão ficou tão claro para mim. Amém? E eu enxergava ela num outro ponto de vista. Tá? O presbítero Rogério está dizendo assim, verdade, se o cristão não tiver exemplo dentro da sua própria casa, lá fora sempre será reprovado. Exatamente, presbítero Rogério. Amém? Se ele não for exemplo na sua casa, na sua igreja, ele vai ser exemplo no dia a dia da vida dele? Não. Amém? Tá? Obrigado, irmão Jorge. Deus abençoe. Por irmão também aí, um forte abraço. Jesus abençoe. Pessoal, o versículo 20, para mim, amém? Nossa, ganhou uma amplitude, ficou muito claro para mim o que Paulo quer dizer aqui no versículo 20. Tá? Eu tinha uma outra visão do versículo 20. E agora, com esse ensino, ampliou muito a visão. Tá? Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Amém? Vocês já vão entender isso. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e bondade? Amém? Tem crente que parece que gosta só de apanhar, né? Ele não gosta de alguém que dê amor para ele. Amém? Eu conheço crente que não gosta. Não gosta de receber carinho, não gosta de amor, né? Eu já vi gente me falar que eu era muito bonzinho. Ah, pastor, você é muito bonzinho. Por isso que o povo não fica com o senhor, porque o senhor é muito bonzinho. Oh, mas você quer que eu seja o quê? Um carrasco? E olha que eu já fui, viu? Eu já fui um carrasco, já fui duro, amém? Né? A gente vai amolecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais maleável, né? Tá? Mas quando tem que disciplinar, eu disciplino. Quando tem que ser duro na palavra, a gente é duro na palavra. Né? Eu só mudei o jeito, né? Só mudei o jeito. Amém? Agora eu bato como pai amoroso. Antigamente eu batia como pai para resolver de qualquer maneira, né? Mas vamos lá. O terceiro, né? O pai é aquele que gera, que ensina pelo exemplo. E também o que disciplina com amor. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Amém? Eu quero ver a prática. Eles falam bonito, eles estão falando bastante, mas eu quero ver no dia a dia, eu quero ver o comportamento deles, tá? Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém? Tá? Como é que vocês querem que eu vá visitar vocês? Vamos lá. Há um momento em que a intolerância precisa ter um fim. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é o expediente da disciplina. Tá? Amém? Disciplinar é ensinar, corrigir
e apontar a direção certa. Amém? Tá? Disciplinar é ensinar, corrigir e apontar a direção certa. Amém? E às vezes você tem que ser um pouco mais duro. Amém? Na correção. Na hora de corrigir, não é bater, não é espancar. Tá entendendo? Tá? Mas ser enérgico naquilo que você está falando. Amém? Ser enérgico. Falar com dureza. Amém? Falar de uma forma despertadora, para ver se a pessoa acorda, desperta. Amém? Tá? Porque tem gente que parece que não consegue acordar, despertar. Parece estar num sono profundo, naquele erro, amém? Naquelas decisões erradas que acaba tomando. E aí você tem que ser um pouquinho mais enérgico, mais duro, amém? Corrigir com mais vigor, tá? Mas vamos lá. Chega um momento em que um pai responsável precisa disciplinar os seus filhos. Um pai que ama não pode ser indulgente com os filhos. O pai não apenas dá exemplo e ensina, mas também disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes, tá? Quando se tornam rebeldes. Como que você disciplina o teu filho, né? De que maneira que você disciplina o teu filho? Deixa eu ver aqui. Tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá. O que eu destaco aqui? A única forma de alcançar o coração do filho é o expediente da disciplina. Quando você ensinou com palavras, amém, não resolveu, então agora você tem que corrigir. Você tem que apontar a direção certa, não só com palavras, amém? Usar algum meio de despertar ele, de acordar ele, entendeu? Tá? Você tem que criar, você tem que ser criativo na disciplina, amém? Né? Sem criar um trauma, sem criar talvez um rancor, um ódio no coração do filho, né? Tá? Mas ir com jeito e ser duro, né? Disciplinar com dureza. Às vezes tirar alguma coisa que a pessoa gosta, amém? Tirar a pessoa de uma situação, sei lá, né? Você precisa aprender a disciplinar o teu filho. Precisa aprender a corrigir, amém? Quando ele estiver errando e ele ele dá sinais de que não acordou, dá sinais de que não despertou. Então você tem que dar uma despertada nele, né? Então tem que corrigir mais forte, ser mais duro, né, com ele, tá? Então cada um tem o seu método de corrigir os seus filhos, não é verdade? Tá? Eu confesso que na igreja, para mim corrigir um filho, eu deixo ele quebrar a cara, amém? Você quer quebrar a cara? Então vai quebrar a cara, né? Você quer fazer as coisas do teu jeito? Então faça as coisas do teu jeito. Só que depois não adianta vir reclamar, amém? Quer andar segundo a tua cabeça? Não quer a nossa correção? Não quer a nossa direção? Não quer o nosso conselho? Quer fazer as coisas do teu jeito? Então vai. Quando quebrar a cara bem quebrada, aí vem me procura que a gente passa um remedinho em você, né? Eu vejo Deus fazendo muito isso, né? Eu vejo Deus disciplinando dessa maneira. Ele permite que a pessoa passe pelo sofrimento, experimentar o sofrimento, aí ele volta mansinho, aí ele fica mansinho, 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 porque tudo que ele ensinou ele não quis ouvir, tudo que ele direcionou ele não quis aquela direção, fez as coisas do jeito dele, deu tudo errado, aí quando se aproxima novamente, aí vem mais humilde, mais mansinho. Então tem gente que só aprende quando você dá corda para ele. Você quer aprender? Então tá bom. Você quer fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira? Amém? Então tá bom. Então vai lá, faça do teu jeito. Amém? Depois eu te espero aqui, todo quebrado, todo despedaçado. E é exatamente isso que acontece. Amém? Tá? Eu percebo que Deus faz isso. Deus ele faz isso. Ele deixa a pessoa, ele dá corda para a pessoa. Quer fazer as coisas erradas? Faça. Já te corrigi, já te direcionei. Você não quer ser corrigido? Você quer ser disciplinado? Então eu vou deixar que a vida te disciplina. Ele mesmo,
ele mesmo cai na armadilha da disciplina. Amém? Ele mesmo cai no sofrimento, e o sofrimento vai fazer ele entender que ele estava errado. Amém? Aleluia. Mas, no que depender de você, ensina, fala com dureza, corrige. Amém? Mesmo que o filho não goste, mesmo que ele não concorde e não goste, mas fale, seja chato. Amém? Você tem que ser chato, tá? E quando você vê que está endurecido, você vê que não quer saber de te ouvir, tá? Então deixa aí, deixa quebrar a cara. Amém? Porque tem gente que só aprende quando quebra a cara. Não adianta bater, não adianta espancar, não adianta, sabe, corrigir maltratando, judiando. Não adianta nada disso. Isso não adianta. Isso vai criar revolta na pessoa. Amém? Tá? A melhor correção que tem é a forma que Deus corrige. A Bíblia diz que Deus castiga e corrige a todos quanto amam. Tá? Então, deixa que o próprio Deus vai ensinar ela na vida. A vida vai disciplinar ela. Tá? O que você puder fazer para desviar ela do caminho errado, você fala. Amém? Disciplina no ensino, né? Tá? Mas deixa a pessoa fazer o que ela quer, porque ela é livre. Bem, ela é livre. Ela é livre para fazer o que ela quer. Ela não quer ser corrigida, ela não quer ser disciplinada, ela quer andar do jeito dela, da maneira dela, então vai lá. Faça como você quiser. Amém? Tá? E às vezes não dá nem tempo de voltar, viu, irmãos? Às vezes a pessoa acaba se perdendo e não volta mais. Tá? Por quê? Porque fica envergonhado com o seu erro. Vamos lá. Vamos continuar. Paulo diz que existia dentro da igreja, amém, uma dicotomia, um hiato, um abismo entre o que os cristãos falavam e o que eles viviam. Amém? Paulo contrasta discurso e poder, palavras e obras. Agora vai vir aqui o versículo 20 que eu falei para vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Vera. Pastora Vera, Deus te abençoe. Um abraço aí no pastor José Carlos. Deus abençoe vocês aí poderosamente. Tá? Então agora Paulo vai explicar o versículo 20, né? Paulo contrasta discurso e poder, palavras e obras. Amém? Os crentes de Corinto não tinham problema com discursos pomposos, mas eles não tinham poder. Falavam, mas não viviam. Havia um abismo entre o que falavam e o que praticavam. Amém? Aleluia. Eles eram uma igreja falante e eloquente, mas não praticante. Eu vou colocar isso como destaque. Amém? Vou destacar isso aqui, tá? Eles eram uma igreja falante e eloquente, mas não praticante. Irmãos, eu já vi muita igreja barulhenta, muita igreja que pula que é uma beleza, grita que é uma beleza, amém? Eu confesso que eu até gostava disso, viu, irmãos? Eu até gostava, eu gostava de pular, gostava de gritar, amém? Tá? Mas com o tempo você vai amadurecendo e você vai crescendo, tá? E você começa a perceber que pular e gritar só produz o quê? Euforia. Só produz alegria momentânea. Amém? Se a pessoa usufruir dessa alegria, amém. Mas a maioria não usufrui. E muita gente chama isso de avivamento. Amém? Eu falo isso porque eu também chamava de avivamento. Eu chamava pular e gritar, para mim, era avivamento. Amém? Mas a gente amadurece, a gente cresce. Amém? E a gente começa a perceber que um avivamento que não produz nada no comportamento, na prática, não é avivamento. Foi só um momento de euforia. Amém? Um momento de uma alegria que bateu ali, né? Porque realmente o Espírito Santo, quando vem, ele proporciona momentos de alegria e momentos de euforia. Tá? Amém? Mas
Isso não é o que realmente ele quer produzir. O que ele quer produzir em cima disso é o fruto do Espírito. Né? Ele quer que você saia daquele culto praticando o que foi ensinado e o que foi falado. E o que a gente percebia é que tudo que foi pregado e tudo que foi falado, com a euforia, com o pular, com o gritar, com o cai-cai, porque também caiu um monte de gente, amém? O povo acabava esquecendo o que foi tratado, o que foi falado, o que foi ensinado. A maioria não sabia nem o que o pastor pregou, amém? Ele só sabia que o culto foi uma bênção, né? Mas o que foi ensinado, não sabia. Tá? Então, na hora de colocar em prática, vai colocar em prática o quê? O que vai colocar em prática? O desejo de querer ter outro culto igual a esse. Outro culto de euforia. Né? Tá? Amados, a gente mora num bairro e hoje em dia isso está proliferado em todo lugar. A gente sabe que a pessoa, quando gosta da droga, da cocaína, ela vai em busca daquilo que a cocaína vai produzir dentro dela. E uma das coisas que a cocaína produz é o quê? Euforia. Amém? É uma euforia, uma alegria momentânea. Quando acaba o efeito, o que a pessoa faz? Ou ela tem no bolso outro negocinho para ela gerar dentro dela, ou ela vai ter que buscar onde ela buscou aquela. Por quê? Porque ela gostou daquela euforia. O corpo dela está pedindo aquela euforia. Tá? E é o que eu percebo de muito crente. Amém? Eles não querem resultados práticos no seu caráter e no seu comportamento, no seu dia a dia, na sua vida. Eles querem euforia. Então aquele culto acabou, foi uma bênção, produziu o efeito da euforia. Ah, ele está louco para procurar outro culto que promova a euforia do mesmo jeito. Tá? Sendo que não é isso que Deus quer para a vida dele. Amém? Deus quer que ele procure a igreja, procure a palavra de Deus, ele receba a palavra, receba o ensino e coloque em prática e viva aquela palavra. Faça aquela palavra ser verdade na vida dele. Tá? Não pode só sair dizendo que palavra. E daí? Que palavra? Né? Mas onde é que está o efeito da palavra? Onde é que está o comportamento da palavra? Onde é que está a palavra? Então é muita falação e pouca prática. É o que Paulo percebeu na igreja de Corinto. Muito discurso e pouco poder. Amém? Sabe? Muitas palavras e pouca obra. Tá? Uma fé vazia. Uma fé que produziu euforia, mas não produziu conteúdo. Não tem o que fazer porque não tem conteúdo. Tá? É o que Paulo está dizendo. Havia um abismo entre o que falavam e o que praticavam. Eles eram uma igreja falante e eloquente. Estou repetindo, hein? Mas não praticante. Então Paulo lhe diz que o problema não é falar, mas viver. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? O reino de Deus não consiste no discurso, mas na prática. Tá? Não basta ter o discurso se não tem a prática. Tá? Não adianta você falar bonito, ter um discurso bonito, não adianta ser eloquente, fanfarrão, tocar trombeta. O reino de Deus é poder, é vida, é transformação. Amém? Tá? Não adianta aquela palavra produzir somente euforia. Ela tem que produzir vida, tem que produzir transformação. Poder de Deus é vida. Poder de Deus é transformação num coração. Aleluia. O efeito, o resultado da explosão do poder de Deus no coração de uma pessoa, amém? É o desejo que ele coloca lá de mudança, de transformação, de colocar aquilo em prática, de viver aquilo, vida, tá? Não ficar gritando e pulando
amém, e vivendo momentos de euforia, tá? A gente precisa acabar com certos hábitos, amém, que não produzem nada, tá certo? Pode até, se você gosta da alegria, gosta da euforia, amém. Não tenho nada contra a euforia e contra a alegria. Já pulei muito, já gritei muito, já fiquei muito eufórico, tá? Eu só digo que não produz aquilo que tem que produzir. Agora, se você conseguir unir as duas coisas, glória a Deus. Você consegue unir a euforia, a alegria com a prática? Você consegue fazer a palavra de Deus funcionar na tua vida? Amém? Trazer transformação dentro de você? Então, se alegre. Amém? Continua tendo momentos de euforia, tá? Mas o melhor efeito da palavra é quando ela produz a transformação, não só a euforia, tá? Amém? O reino de Deus não é euforia. O reino de Deus é poder, é vida, é transformação, mudança de vida, mudança de comportamento, né? A gente percebe aí pessoas do movimento da euforia aí, matando o marido, né? Matando o esposo, amém? Fazendo um monte de falcatrua, um monte de coisa errada, né? Tá lá no movimento da euforia. Tá lá falando língua estranha, pulando, gritando, promovendo avivamentos. Tá vendo? Tá, essa cidadã que matou o marido aí, que eu não estou dizendo, não estou julgando ela. Amém? Mas segundo o juiz aí, segundo o Ministério Público, segundo o que foi dito, amém, que ela é a que tramou a morte do marido, tá? Ela era a maior promotora de euforia no Rio de Janeiro. Amém? Ela tinha um congresso de euforia lá. Amém? Cantava que era uma beleza. Cantava que era uma beleza. Amém? Então eu fico preocupado com essas igrejas que cantam muito, né? 200 louvores e 10 minutos de palavra. Amém? Fico preocupado. O que está produzindo no povo? Né? O que está produzindo no povo? Fico preocupado, né? Não sei. Não sou pastor dessas igrejas, mas se eu sou pastor dessa igreja, eu ia começar a pensar um pouco mais. Né? O que você está promovendo no coração dos crentes? Quarto lugar, o pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. Estou respondendo aqui o que é o pai, segundo o apóstolo Paulo. E agora eu estou em 1 Coríntios 4, do versículo 14, tá? E o versículo 21. Versículo 14 e o versículo 21. Tá? 4, 14 e 21. 14. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Tá? O anterior foi no 20, e o 20 dizia assim: pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Agora é o 21. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? Como é que vocês querem que eu vá até vocês? Vocês escolhem qual é o comportamento de pai que vocês querem que eu tenha com vocês. Vamos lá. O pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. Ele também disciplina, amém? Ele também é duro quando tem que ser duro, tá? Mas ele também é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Ser duro, disciplinador, quando for necessário. Amém? Dar afeto, carinho aos filhos, sempre que possível, né? O pai gera, dá exemplo, disciplina e também dá carinho. Vou repetir. O pai gera, dá exemplo, disciplina e também dá carinho. O filho que só apanha, olha aqui, ó, isso aqui é importante, viu? Importante, você, papai e mamãe, escuta isso aqui. Ó. O filho que só apanha fica revoltado e recalcado. O filho que só apanha fica revoltado
e recalcado. O filho que só recebe carinho fica mimado e imaturo. Amém? Tá? Ó, dois lados, né? Tem que encontrar o equilíbrio, tá bom? O filho que só apanha fica revoltado e recalcado. O filho que só recebe carinho fica mimado e imaturo. Precisamos dosar disciplina com ternura. Amém? Precisamos dosar disciplina com ternura. E eu vou repetir o que é disciplina. Tá? Tá bom? Disciplina, tá? Disciplina é ensinar, corrigir e apontar a direção certa. Isso é disciplina. Tá certo? Tá? Precisamos dosar disciplina com ternura. Tem o tempo certo de usar a vara. Amém? E o tempo certo de pegar o filho no colo. Por favor, quando você ouvir a palavra vara, tá? Não é para pegar um porrete para dar no filho, tá? Não é para pegar e espancar o filho e bater no filho, tá? A palavra vara é disciplinar, corrigir, amém? Apontar o caminho certo com o filho, ser um pouco mais duro e apontar o caminho certo para o filho, tá? Isso é a vara, isso é o disciplinar, tá? Amém? Tem o tempo certo de usar a vara e o tempo certo de pegar o filho no colo. Isso, Patrícia, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, tá? Precisamos equilibrar correção com encorajamento. Gostei dessa expressão aqui, ó. Precisamos equilibrar correção com encorajamento. Correção com encorajamento. Paulo pergunta, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor? E espírito de mansidão? Paulo era aquele homem de coração doce e cheio de ternura. Um pai que tinha vontade de colocar os filhos no colo. Precisamos desenvolver esse sentimento de proximidade, de intimidade e de amabilidade na igreja. Amém? Aleluia. Por isso que para mim, pastor não é só o que prega na frente, tá? Pastor é o que senta com o povo para conversar. Pastor é o que se mistura com o povo, sentindo o povo. Amém? Esse é o pastor, né? Pastor é aquele que gosta de relacionamento, de se relacionar, tá? Ter uma atitude mais próxima com os membros, com as pessoas. Amém? Vou repetir essa frase, hein? Precisamos desenvolver esse sentimento de proximidade, intimidade e de amabilidade na igreja, tá? Veja a intensidade dos sentimentos do apóstolo Paulo. Veja, quando ele escreve aos Gálatas. Então nós vamos ver aqui alguns versículos para vocês darem uma olhada como é que Paulo trata, como é que Paulo se sente. Vamos ver aqui Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Diz assim, meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Paulo está dizendo o seguinte, olha, enquanto vocês não adquirirem a maturidade, eu não vou ficar sossegado. Aleluia! Oh, aleluia! Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês,
como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Amém? Quer dizer, desde que começou a gestação, no útero, até o desenvolvimento, amém, e o alcance da maturidade, tá? Enquanto eu não ver a maturidade em vocês, eu não vou ficar cegado. Enquanto eu não ver vocês crescidos espiritualmente, eu não vou ficar cegado. Oh, amados, aleluia. Veja o pensamento de Paulo, né? Todo crente nasce, se desenvolve e amadurece. Amém? Aleluia. Esse se desenvolver é a busca pelo crescimento espiritual, é a busca pela maturidade. É aqui que muita gente derrapa. Amém? Não consegue alcançar o verdadeiro propósito de Deus. Amém? É que você chegue à maturidade, ao amadurecimento, tá? Fica só ali, ó, amém? Fica só esse meio aqui. Às vezes é mais para ser criança do que para ser adulto. Irmãos, daqui, ó, da criança, do nascer até a maturidade, você tem que alcançar, amém? É o nível de alcance. Tá? Aqui você tem que fazer por onde crescer. Aqui você tem que se desenvolver até chegar ao crescimento espiritual. Percebe? Tá? Mas tem gente que parece que gosta de ser criança pro resto da vida, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui mais um versículo que Paulo coloca aqui. Paulo coloca aqui Atos 20, 31. Atos 20, 31. Vamos dar uma olhada em Atos 20, 31. O que ele fala aqui em Atos 20, 31? Ele diz o seguinte: portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Aleluia! Ele discipulou esse povo aqui durante 3 anos e meio, ali ó, ensinando, discipulando, aleluia, durante 3 anos e meio. Oh, meu irmão e minha irmã, olha, aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Paulo, ele gerou e agora ele discipulou, né? Agora ele levou as pessoas ao crescimento, à maturidade. E 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. Diz assim: 2:7, 1 Tessalonicenses, diz assim: no entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo, mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí ele revela o cuidado que ele tinha, amém, com a igreja, tá? Eu vou ler um comentário aqui e vou tirar os versículos, que o versículo nós já lemos, né? A intensidade do sentimento do apóstolo Paulo é o seguinte: quando ele escreve aos Gálatas, ele afirma: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A figura que ele usa é de uma mãe dando à luz. Depois ele diz aos presbíteros de Éfeso que ele era aquele pai que exortava dia e noite com lágrimas a cada um. Em Atos dos Apóstolos.
Agora em Tessalônica, ele ainda disse aos tessalonicenses que ele era como uma ama que acaricia os filhos. Amém? Um pai é aquele que gera, um pai é aquele que ensina, que disciplina, e um pai é aquele que ama, que revela todo o seu amor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós estamos encerrando aqui o capítulo 4. Amém? Aleluia. Semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, nós vamos começar o capítulo 5. Tá? Então, vamos marcar segunda-feira.